Ai, ai, que saudade, ai, que dó, viver longe de Maceió. Alagoas tem joias tão caras que meus olhos não cansam de olhar. Uma delas és tu, Pajuçara, praia linda e engastada no mar. Quando a lua no céu adormece, Pajuçara se enfeita ainda mais. Vem a brisa rezar uma prece entre as folhas dos seus coqueirais. As noitadas felizes nas ostras, bons amigos que choram até. Que saudade da bica da pedra e dos banhos lá do Catolé. Recordando estas coisas tão boas, sou feliz, não me sinto tão só. Toda a gente que sai de Alagoas, coração deixa em Maceió. E com esse poema, música, que depois transformou-se em música, Maceió, de Lorival Passos, a gente abre o nosso programa de hoje, Café com Poesia, com o nosso convidado, que já esteve aqui conversando com a gente e agora traz uma novidade maravilhosa, que é o Panorama Cultural de Maceió. Este livro maravilhoso que retrata a memória da cidade de Maceió. Mas quem vai discorrer sobre isso é o nosso convidado, meu querido amigo Geraldo Magela. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa e parabenizar você por essa obra fantástica, né, que traz a memória cultural, histórica de Maceió. Bem-vindo, obrigado. Eu que agradeço, Chico. Sempre um prazer em voltar ao seu programa e lhe reencontrar. Essa música, esse poema, depois transformado em música do Lorival Passos, é uma evocação a Maceió. E assim como o livro, é o que eu consegui de traduzir de sentimento de amor e paixão pela cidade que eu escolhi para viver, né? Porque eu nasci em Anadia e logo aos 8 anos de idade vim morar em Maceió e não saí um pouco, mas sempre voltando para Maceió. Maceió acho que é um dos pontos que me atrai e me segura nessa vida. E a sua formação e a sua visão da cidade, principalmente, é uma visão fantástica, poética, inclusive, né? Dos vários espaços culturais e dos movimentos que surgiram, as pessoas, né? Pessoas que hoje estão, inclusive, ainda em atividade na área artística e cultural, que você retrata muito bem no seu livro, que eu andei lendo o livro e achei fantástico tudo isso. Então aqui está o Marcos Farias Costa, aqui está o Marcondes, está o Norton, está também o pessoal das bancas de revistas, né? Dos sebos, enfim. Por onde a gente pode começar a discorrer aqui o seu livro, desse relato? Eu procurei trabalhar Maceió que eu vivi, que eu, de certa forma, aprendi a gostar. Foi a Maceió do centro da cidade. Que hoje, lamentavelmente, o centro da cidade não é mais o ambiente que alguém convide para dizer, olha, vamos passar na livraria Ramalho, porque ela não existe mais. Nós vamos na livraria Segal, lá na Rua do Comércio, que também não existe mais. Ah, tudo bem, vamos dar uma volta lá na Cincinato Pinto, ao lado do Chinelão, na livraria Livro 7, também não existe mais. Na livraria Caetés, também não existe mais. Ah, vamos passar na Castro Alves, livraria na Moreira Lima, que também não existe mais. Então essa Maceió, ela foi ficando mais pobre. Muitos enriqueceram, ou alguns poucos enriqueceram em Maceió, mas a cidade ficou mais pobre, intelectualmente mais pobre, porque os principais pontos de cultura, de discussão, de reunião das várias frentes de intelectuais, desde os mais rebeldes aos mais conservadores, aos de esquerda, aos de direita, aos de centro, aos ligados às letras jurídicas, aos poetas, aos jornalistas, aos boêmios que saíam das redações dos jornais. Nem as redações dos jornais existem mais no centro da cidade. A Gazeta de Alagoas não está mais no centro, o Jornal de Alagoas não está mais no centro e não existe mais. O Jornal de Hoje também não existe mais. Aqueles outros jornais criados pelo Noaldo Dantas
também não existem mais, então é uma cidade quase que uma cidade, o centro da cidade para mim é um centro fantasma. Você andar no centro de Maceió, pelo menos para mim, eu fico andando pelas ruas e fico lembrando dos pontos que agregavam as pessoas, né? Os jornais, as redações dos jornais, das rádios, as livrarias, as bancas de jornais com aquela efervescência que tinha nos anos 70, 80, até nos anos 90, também perdeu o seu fervor, né? A não ser o Gesivan, que é um dos poucos resistentes que fica ali na Praça do Monte Pio. Aliás, o Gesivan está na Praça do Monte Pio desde os anos 1961, no início da década de 60, o Gesivan está com a banca nacional. E o Gesivan é uma figura, assim como as livrarias foram importantes, o Gesivan e as bancas de jornal e revistas foram muito importantes para os intelectuais de Maceió e de Alagoas, para os estudantes, para as pessoas, até para a formação, a nossa formação, porque no entorno da banca do Gesivan era um ponto de encontro no final de tarde para esperar o Jornal do Brasil, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, o Jornal dos Esportes, a revista Placar que vinha para a gente ler sobre futebol. Então só tinham 2 voos diários para Maceió até os anos 80, 2, 3 voos. Então o final da tarde é quando chegavam os jornais. Então os jornais eram o ponto de união, pelo menos de reunião daquele grupo de leitores e de assinantes dos jornais que ficavam, sobretudo na banca do Gesivan ou na Rua do Comércio, ali em frente ao Produban, na esquina da Drogaria Minerva, que tinha o Arsênio, uma figura que vendia jornal na calçada. Ele forrava um jornal e uma folha de jornal antigo e vendia os jornais do dia naquele final de tarde. Então essa cidade foi ficando mais pobre. Evidentemente que não ficou mais pobre porque as livrarias acabaram só. Porque esse ambiente, as pessoas não se encontram também mais para ter aquela discussão que tinha no passado, né? Como é o nome daquele galego que tinha uma banca de revista em frente ao Tribunal de Justiça ali, lembra? Ronaldo, né? É o Ronaldo. Ronaldo, pronto, ali em torno da banca do Ronaldo, você tem um grupo de intelectuais, de jovens intelectuais que marcaram a época e continuam marcando, né? O Marcos Farias Costa, um poeta, compositor, tradutor, o Marcelino Dantas, que é um grande ativista, foi um dos primeiros ativistas do movimento negro, ia escrever cotidianamente nos jornais da cidade e fora, jornais de fora de Maceió e de Alagoas, o Djalma Caé, o Norton Sarmento, depois agregou em torno você mesmo, a turma do teatro, né? O Zé Paulo, Diógenes Tenório Júnior, o Homero, o Ronaldo de Andrade, todo esse grupo do teatro com o grupo da poesia e da música, girava em torno da Praça Deodoro. Hoje a Praça Deodoro, à noite, não é nada, está muito bem conservada, mas não é nada, não tem alma, é uma praça sem alma. Como o centro da cidade de Maceió é um centro sem alma, não tem mais aquele ambiente de discussões, de troca de livros, de resenha de cada um daqueles jovens intelectuais que liam o último lançamento para se discutir, para passar informação e até travar debates ideológicos e intelectuais no entorno da praça. Então essa cidade ela ficou na memória. Então eu achei por bem de reconstruir a cidade ao meu modo, a partir das minhas lembranças e dos fatos que eu presenciei, outros que eu vi contar. Então o centro da cidade para mim é o que tem de mais importante em Maceió, ainda continua sendo, pelo menos como memória, é o que tem de mais importante para mim em Maceió. Eu achei muito interessante esse diálogo seu, essa conversa que a gente está tendo, porque na orelha do seu livro, o Homero Fonseca cita exatamente uma situação muito parecida, faz uma análise da sua obra, desse livro, falando sobre a coisa do passado como a referência anacrônica, atrasada do passado.
e que você, no seu livro, não, você traz isso como se o cotidiano, as coisas agora, fazendo uma comparação disso tudo. O que era, não vive num passado nostálgico, entende? Então, o seu livro, ele relata o que aconteceu, que hoje, quando você diz não existe mais isso, não existe mais aquilo e tal, eu vivo lá andando observando como fantasma o que existia aqui. E o que eu acho interessante na sua obra, esse salto, que é um diferencial, né, nesse tipo de literatura informativa, né, como você relata tudo isso, eu achei fantástico isso. Gostei muito e já, além de ter lido o livro, eu já comentei com algumas pessoas. Quem quiser adquirir esse livro, adquire como? Vou mostrar aqui. Quem quiser adquirir esse livro. O lançamento será no dia 9, na próxima terça-feira, na pizzaria Armazém Guimarães, lá na Avenida Amélia Rosa, em Jatiuca. Então, o lançamento será no dia 9, a partir das 19 horas. Uhum. Dia 9, a partir das 19, lá no Armazém Guimarães. Armazém Guimarães. Lá também você já, inclusive, lançou outro livro, que eu presenciei. É o meu point lá. Como eu sou amigo do Leopoldo desde o tempo de colégio, então ficou mais cômodo para mim lançar livro lá no Armazém Guimarães. É perto da minha casa também, tem toda essa comodidade, né? E quem quiser adquirir, por exemplo, pessoas de fora, tal, porque o programa também vai para a internet depois, aí quem quiser adquirir, como faz? Com o autor, eu vou disponibilizar na internet os endereços, porque exatamente faltam as livrarias em Maceió para você distribuir, para você botar os livros na livraria em Maceió. Então, o que sobrou de livraria no centro da cidade é uma livraria tradicional, mas não tem a ver com o meu livro, que é a livraria da Federação Espírita, que se mantém aí há décadas, e as livrarias evangélicas do centro da cidade. E tem várias evangélicas que também não tem nada a ver com o meu trabalho. O Instituto Lumieiro foi o que editou o Instituto Lumieiro com o apoio do Sebrae. O apoio do Sebrae. Muito bem, e foi a gráfica que fez o livro. Qual foi? Grafimax. A Grafimax. Muito bom, rapaz, uma maravilha de registro, né? Agora, voltando, aí você fala aqui também sobre os bares de Maceió, que eu achei, Badanete. Veja, o centro da cidade, sempre pelo centro da cidade, né? O Badanete, falar do Badanete, só quem é da minha geração, da sua, para trás, vai saber quem é o Badanete. Era um bar, uma porta, duas portas ali na Rua Boa Vista, em frente ao antigo Instituto de Identificação, que agora é uma loja chinesa, sei lá, de produto chinês. E lá no Badanete, que eu registrei, fui frequentador, bebi muito lá no Badanete, desde muito jovem. Você tem um escrete, uma linha de frente muito importante, né? Você tinha o Tobias Granja, quer dizer, essencialmente de jornalistas, com alguns médicos que tinham um status de diretores, como se fosse uma confraria ou um clube social, né? O Tobias Granja, o Noaldo Dantas, o Juarez Ferreira, o Seton Neto, que pontificava lá como o Rei Momo. Aí você tinha Freitas Neto, você tinha o Valmir Calheiros, um mundo de jornalistas que Bartolomeu Dresch era uma figura presente diariamente no Badanete, Jaime Feitosa, todo esse grupo, né? E mais a equipe médica do Disseu Falcão e o Roberto Jackson e outros que acompanhavam. E a figura emblemática e carismática do Teófilo Lins, um negrão de 1,90 m, que figura que todos gostavam e adoravam. Então, o Badanete era um bar fantástico do centro da cidade, que era uma espécie de ponto de encontro da redação da Gazeta de Alagoas, jornal e rádio, da redação do Jornal de Hoje, da redação da antiga Tribuna de Alagoas e do Jornal de Hoje e dos semanais que estavam em torno do centro da cidade. Então, ao meio-dia e no final da tarde era o ponto de encontro dos jornalistas que estavam saindo, estavam entrando para trabalhar, antes tinham que almoçar ou tomar um aperitivo para
ir para a redação. Então, a NET foi esse ponto fantástico de comunhão dos jornalistas e de uma parte da intelectualidade jovem de Maceió dos anos 70, 60, 70 e 80, quando ela mudou para a rua Joaquim Távora, né? E pouco tempo depois o bar fechou. Lamentavelmente o bar fechou. E também as redações no centro da cidade fecharam, né? Os jornais mudaram, uns fecharam e outros mudaram de local. Na Gazeta subiu lá para o Farol, o Jornal de Hoje depois fechou, o Jornal de Alagoas fechou, os outros pequenos fecharam, a Tribuna também fechou. Então a NET acabou, não foi exatamente porque os jornais e as rádios saíram do centro da cidade que ela fechou. Fechou porque já estava com uma certa idade e resolveu se aposentar e cuidar da vida dela, né? Eu frequentei. Uma vida mais sossegada, né? Lá eu frequentei. E desde garoto, muito garoto, porque a minha irmã trabalhava na Vicosa, que era uma loja que existia. Do Criança. Do Criança, exatamente. E lá, eu ia lá, geralmente a minha irmã me levava e eu ficava esperando que ela terminasse o expediente para ir embora. E aguardava lá no bar da Neta, a Neta era muito amiga dela. Mas aí a gente vai conversar sobre outros bares também. Mas a gente vai conversar depois do intervalo. Já já a gente retorna com esse papo aqui gostoso, falando sobre Maceió e esse livro maravilhoso aqui, Panorama Cultural de Maceió, do meu querido amigo Geraldo Magela. Já já a gente retorna.